Bom dia a todos. Nesse ensinamento lido hoje, né, tem aqui uma passagem do falecimento, né, que sai a névoa branca do corpo, né? Se vocês procurarem na internet, né, no Google, procurar espírito saindo do corpo, vocês vão ver alguns vídeos, né? É justamente o que Meixo Sama fala aqui, né? Como tem hoje em tudo que é lugar câmera de segurança, né? Então são câmeras de segurança que capta muitas vezes de hospitais ou de cruzamento de rua onde há um acidente fatal. Então a câmera capta muitas vezes o espírito saindo no momento da morte, né? Então é exatamente o que Meixo Sama descreve aqui, é o que acontece. Se vocês tiverem curiosidade, né, acessa a internet e dá uma olhada. No Brasil teve um vídeo que assim viralizou, né? Passou na televisão, tudo de um hospital que teve uma maca no corredor e a pessoa faleceu e o espírito, exatamente como é retratado, saindo pelo corpo e como uma névoa pairando no ar, né? Em outros países também, se procurarem em outros países, principalmente no Japão, no Oriente, eles sempre gostaram desse tema e sempre colocam em evidência esses fenômenos, né? Então, explicando aqui, né, vida e morte, conceito da morte, ou seja, nascer no mundo espiritual. Há tristeza aqui pela perda de muitos familiares, dos familiares de um ente querido, mas ao mesmo tempo há uma alegria no mundo espiritual de um ente que nasce no mundo espiritual, né? Que também ele deixa muitos parentes antepassados, né, que estão no mundo espiritual e com saudades o recebe, né? Mesma coisa quando há um nascimento aqui na Terra, há uma tristeza, porque é como se fosse uma partida de um espírito para o mundo material. Então também deixa parentes lá no mundo espiritual tristes, né, pela partida, mas uma grande alegria pela chegada de um neném, de um bebê, né? E assim é sucessivamente a nossa vida. Ou seja, a nossa vida, através da sucessão de vida e morte, aprendemos, né, ininterruptamente, o nosso espírito, através das dores, através do que nós passamos, né? Muitas vezes repetimos muitas coisas diversas vezes em diversas vidas, né? Pois aí a gente cria um padrão de conduta, né? Ou até um costume, né? Hábito, né? Hábito do espírito acaba sendo o que predomina nas nossas atitudes. A purificação, né, realmente é um tema bastante difícil da gente entender, de assimilar, né? Mas aqui, como ele explica, que há, através da morte e para ir ao mundo espiritual, o principal fator do mundo espiritual é a purificação do espírito para que ele possa renascer. E esse renascimento é feito através de uma purificação no mundo espiritual até um certo nível, para poder renascer. Muitos renascem, pedem, fogem do mundo espiritual. Muitos, de tamanha vontade de nascer logo, vêm ao mundo, né, precipitadamente, e faz com que a vida não seja tão boa, né, ou de repleto de sofrimentos, pois não deu o tempo adequado de maturação
ou seja, de o tempo exato para até na certa parte da memória, né? Limpar todo a memória, limpar tudo. Muitas vezes pessoas que renascem muito prematuro têm lembranças muito fortes da vida passada ainda, né? Por não ter purificado essa parte. Então há um conflito, há um sofrimento muito grande dessa pessoa, né? Então, purificação, né? Como entender? Tivemos agora, no dia 15 de junho, né, 2 dias atrás, né, uma cerimônia que é muito importante para nós messiânicos, né, e desde semanas que antecedem o culto, tivemos pessoas a dedicando aqui no templo, visando essa data, visando essa cerimônia importantíssima. Então as pessoas entraram no clima, entraram no foco né, da cerimônia, da importância da cerimônia e das pessoas que muitas vezes só conseguem vir nessas cerimônias especiais. Então a preparação para o ambiente do templo, né, a beleza, a limpeza, os arranjos, né, tudo isso fez as pessoas se focarem para essa data. Aí tivemos a cerimônia maravilhosa, de muita luz, e as pessoas ficaram, né, muito felizes, né, no espírito, né. Aí, para quem conseguiu ir à torre, logo à tarde nós tivemos uma oração lá em Ribeirão Pires, dentro da torre, e continuamos essa sensação, né, de bem-estar, essa sensação de alegria por essa data e pela luz, né. Foi feitas as orações todas, né, em todos os locais sagrados. E aí depois tivemos uma mini festinha, né? Que ninguém é de ferro, né? Aí todo mundo sentou e comeu. Mas foi um clima tão agradável, de uma paz, de uma tranquilidade, e as pessoas exalavam felicidade. Elas estavam, assim, um pouquinho diferente da alegria comum, e sim uma alegria contida, uma alegria suave, né? E de um bem-estar e uma harmonia, as pessoas conversando e, enfim, a palavra é a harmonia, né? E aí termina o dia. Aí no dia seguinte, né, todos acordam, mas é como se acordasse e voltasse para o local que estava, né? Ou seja, o seu nível espiritual, né? E muitas vezes passa semanas e vai perdendo essa luz que entrou dentro do corpo e vai, né, para a próxima cerimônia, né, se preparando. Mas como teve essa cerimônia colada dos ancestrais, muita gente engatou de novo no sábado a dedicação e já veio, né, na preparação para receber os ancestrais. E aí né, estamos agora no culto, na oração. Então o ideal, que o reverendo sempre brincava e dizia que teria que ser culto todo dia, um dia sim, na preparação, outro dia o culto, para o ser humano conseguir ficar bem sempre, né, uma estabilidade. Mas nem sempre é possível, claro, né? Todos temos obrigações materiais e a própria vida, né, nos puxa, né, nos engole, nos faz pensar, como todos, né, a necessidade da sobrevivência e acaba a vibração indo para igual de todos, né? Isso é a sensação. Todos nós temos.
Então, eu vejo, assim, através da história de muita gente, né, que a gente olhou, acompanhou a vida das pessoas, né, e eu posso citar mais fácil dentro da minha família, né, porque é uma coisa que eu acompanhei bem de perto. No caso dos meus avós, né, por parte da mãe, né, o meu avô e minha avó, né, dedicaram muito próximo a Meishu Sama, né, lá no próprio Hakone. O meu avô cuidava como se fosse empreiteiro, cuidava dos funcionários que dedicavam na torre, em Hakone, no solo sagrado de Hakone. E minha avó junto, né, nessa empreitada, nessa dedicação, né. E por outro lado, o meu pai, que veio para o Brasil, difundir aqui no Brasil, né. E na década de 70, o reverendo voltou para o Japão, né, já como se fosse o tipo dever cumprido por ter estabelecido as raízes da messiânica aqui no Brasil, e aí foi dado a ele uma nova missão no Japão, né? E ele voltou para o Japão, né? E nessa época ele voltou para o Japão, mas bastante dentro da messiânica, bastante famoso por ter conseguido, né, alicerçar uma igreja, alicerçar uma religião em outro país. Então era tratado praticamente como um astro dentro da igreja, né? Então era muito bajulado, muito lá no Japão tinha motorista, tinha escritório, tinha um salário, né? Aí ficava. E aí no começo gostou disso, né? Ah, que bom, né? Mas logo ele foi sentindo uma falta de algo, né? Que falou, tá alguma coisa errada aqui, né? Alguma coisa tá errada. E justamente foi um período que o Japão começou a crescer materialmente. O Japão, saído da guerra, com muito trabalho e muito empenho do povo japonês, foi saindo daquela dificuldade financeira, daquela coisa, e foi crescendo. Foi um dos maiores crescimentos de PIB dos anos 70. Né? Tanto é que o Japão alcançou país de primeiro mundo justamente nesse período. Né? E aí o materialismo floresceu no Japão. Então, o reverendo percebeu a dificuldade, pois a matéria estava nesse auge, fazendo com que as pessoas ficassem deslumbrados com essa maravilha, né, do materialismo. Né? Então, as pessoas tinham dinheiro, podiam viajar, podiam comprar o que queria, e entrou nessa vibração, entrou nessa euforia, né? Então, pouco a pouco, a parte religiosa foi sendo esquecida. E aí o reverendo, percebendo isso, e com muita saudade do Brasil, pois aqui ele fincou, né, a base espiritual dele, então resolveu voltar. Né? Mas resolveu voltar contra, né, a direção da própria igreja. Então que seja, e ele se separa, né? Mas que queria era, né, começar aqui de novo no Brasil, né? Ao se separar, começou de novo todo o caminho, a empreitada, né, espiritual. Mas o meu avô e minha avó não se separaram, né? Ficaram juntamente pois era ali que eles se estabeleceram, não se separou junto com o meu pai, né? E o meu avô
foi envelhecendo e foi trabalhar na própria igreja e como um assalariado, e assim foi indo, né? A vida foi passando. E o meu pai, de novo, começaram tudo de novo, né? Mas a diferença era no semblante. Aquele semblante que meu avô tinha na época em que estava carregando pedra, na época que estava tirando terra, naquela plena dedicação, né, sabendo que aquilo é a salvação do ser humano, era um semblante. A partir do momento que passou a ser um funcionário e a rotina, e é tudo pronto, tudo belo, não precisa fazer quase nada, foi perdendo o brilho, né? As pessoas ficando cada vez mais materialistas ao redor, justamente foi perdendo o brilho, né? E o brilho do semblante do reverendo aqui no Brasil sempre foi esse de vamos e que vamos, né? Então, a gente entende hoje, entendemos que o objetivo, sim, claro, é a concretização, a construção, mas para Deus eu acho que é essa parte do construir que é o objetivo, né? Que é um momento sublime, onde você está esquecendo de tudo, colocando todo o seu corpo, toda a sua energia, né? todo o seu espírito, né? Naquilo que você está fazendo, ou seja, dedicações de construção, de carregar pedra, plantar as flores, são coisas que a gente sabe que é de muito agrado, né? De muita felicidade para Deus, né? E a gente sente isso através do fio espiritual, através dessa alegria de Deus. E aí a gente entra numa vibração de uma felicidade sublime. Quantos dedicaram e sentiram isso, né? Muitos aqui. Então, aqui nós estamos quase que eterno construção, né? Desde o começo, a gente sempre está construindo algo. Mas agora a gente entende que, né, mesmo quantos anos o Vaticano ficou construindo, né? Eu acho que é eterno. Na verdade, essa construção é eterno. A gente vai, mesmo o reverendo inaugurou a igreja, trabalhou, inaugurou a igreja, depois começou de novo, quer dizer, ele se reinventou, repaginou e veio com algo novo de novo, né? Então, esse dia a dia que nós passamos, né, é a necessidade da gente sempre estar trazendo algo fresco, algum frescor no espírito. Porque se entra a parte do cotidiano, vai minando a parte espiritual. Porque a parte espiritual, ela é uma coisa muito espontânea, muito livre de amarras. E para sentir, né, a necessidade dessa leveza. Então, eu sei que é bastante difícil, né? Muitas vezes a gente quer acreditar em algo mais fácil, né? Por exemplo, lá em Ribeirão Pires, na casa antiga, antigo terreno, tinha uma piscina com 120 mil litros. E aí a gente precisou drenar a água, então a gente colocou a mangueirinha e ela sai bem pouquinho e deixou, né? Só que do dia para o outro você olhava e parecia que não aconteceu nada. Saiu água o dia inteiro, mas 120 mil litros, mesmo que saia 10%, 12 mil litros, que é muita água, a sensação que a gente tem é que não aconteceu nada, né? Pela tamanho e quantidade de água que é. Mas quando a gente esquece, deixa de lado, quando a gente percebe, ela já está na metade. E quando perceber, fatalmente um dia vai drenar inteirinha a piscina. É assim a nossa mácula
a nossa sujeira espiritual, né, que nós acumulamos durante anos e anos. Durante a Era da Noite, não teve jeito, o ser humano mergulhado totalmente no materialismo, na parte da matéria, acabou criando, né? E eliminar essa impureza, muitas vezes, parece que não aconteceu nada. Você elimina uma grande quantidade de impurezas do corpo, ou uma grande sofrimento de alguma coisa que você passa, um sofrimento, é uma eliminação de mácula. Quando a gente olha para o espírito, parece que não aconteceu nada, né? Então é natural a gente procurar algo, né, com falsas promessas de que apenas um comprimido faz melhorar essa doença. Aí muita gente acredita e acaba tomando, né? Vem uma melhora aparente, mas logo volta tudo. É assim que é a história da medicina, né? Então é a história da piscina, drenando água, mas jogando água de novo. Então uma coisa que é finito passa a ser infinito. Uma coisa que sai e entra é infinito. Então nós passamos a ter a mácula infinita, né? Então, para começar, o ideal é pararmos de encher essa piscina. Esse é o ponto, né? E se a gente conseguir isso, um dia acaba. Um dia nosso espírito se limpa, né? É justamente esse é o ponto, né? Podermos parar de encher, né? Mas a gente acaba fazendo como um vício, né? Reclamando da nossa vida, lamuriando da nossa vida, sempre insatisfeito. E essa insatisfação é a maior mangueira que enche essa piscina de mácula. Porque é uma coisa que entristece muito a Deus. Porque Ele tenta, na medida do possível, para nós, nosso espírito, o melhor possível. Então Ele dá indulto, dá progressão de pena, anistia para a gente, delação premiada, que está na moda, fiança, né? Troca por trabalho comunitário. Mesmo assim, a gente não está satisfeito. Quer a liberdade, né? Quer o perdão total. Mas não é justo. É algo que você praticou, é algo que é uma penalidade, há uma coisa, uma sentença a se cumprir, né? Mesmo que seja branda, há necessidade, né? Pois bem, no budismo fala o seguinte, que o universo é um espelho, né? O universo equivale a um espelho. E que se nós ficarmos olhando muito tempo para o inferno olhará para você. Muita gente não tem o espírito de ir para o inferno, mas fica flertando com o inferno, fica flertando com o abismo, né? Tem tudo para ser feliz, mas escolhe ser infeliz. Fica gostando de ser infeliz, né? Fica procurando que as pessoas falem, coitado, né? Como sofre, acaba gostando. Então, o porquê não olharmos para o céu, olharmos para Deus, né? Para que um dia, né, a gente consiga refletir totalmente o céu. Se é espelho, né? Esse amor por Deus, né? Começar o namoro é importante, né? No começo é olhar e depois se apaixonar, né? É esse sentimento que é a própria paixão, é essa do dedicante que está lá, esquece de almoçar, esquece de... Está lá, está tão entretido, está tão feliz, está tão, né, nessa dedicação. Claro,
né, das dificuldades. Muita gente agora está assistindo pela internet, em casa, né, a luz que emana aqui, emana na casa de vocês, né, através do aparelho. Essa é a maravilha da tecnologia, a maravilha da... né? Mas a dedicação. Né? A dedicação é em loco, não tem jeito. Então, se esforçar, né, para poder vir, né, e dedicar. Colocar o corpo lá e suar, né, que faz com que entender essa parte uma das maiores dádivas que o Meixo Sama nos deixou, que é essa da dedicação, né? Então, eu acho que daqui para frente, né, cuidarmos, né, bastante essa parte de não lamuriar, de não reclamar, porque Deus está fazendo o melhor, né? Não tem milagres assim imediatos, né? Há necessidade da gente passar por certas coisas. Tem um ditado, né? Deve ser do Nordeste, né? Que fala assim, que não tem como chegar ao glorioso sem passar pelo doloroso. E é realmente isso. O melhor jeito da gente aprender, não tem jeito, é passando por purificação, né? Nosso espírito fica mais humilde, fica mais receptivo, né, para recebermos as lições de Deus, né? Porque senão, quando o ego está empinado, quando o nariz está empinado, nada entra, né? Porque a gente acha que o defeito não está em nós, está fora. E assim atravanca a nossa evolução espiritual, né? Se são várias vidas que a gente precisa para a evolução espiritual, por que não encurtarmos? Por que tantas vezes temos que nascer? É porque a gente demora a aprender, a gente é muito teimoso, né? Então, por que não usar essa teimosia, né, para o lado bom? Eu conheço as pessoas que estão aqui há muitos anos, podemos dizer que são pessoas teimosas, né? Que estão lá, teima por Deus, vai lá, mesmo que cai, levanta, né? E essas pessoas que no final chega à linha de chegada. Eu adoro a história do coelho e da tartaruga, da corrida do coelho e da tartaruga. Gosto muito porque o coelho, ele sente que a hora que ele quiser ele ganha, né? Coitado da tartaruga, devagarzinho, né? E ele esforçado vai lá, mas aí ele sentiu que tem muita margem, então vai dormir, né? Descansar um pouco, e acaba dormindo, pegando no sono, e a tartaruga passa ele e vai chegar na linha de chegada. O reverendo era assim, né? Ele falava, não adianta ser bom como nem o fulano, ele tem um coração maravilhoso, né? Mas não faz nada, né? É o caso do coelho dormindo, né? E o ciclano, ruinzinho, né? Mas persistente, né? Fé em Deus que um dia... E se esforça, e dá cada passo, assim, bem devagar, mas vai, anda. Ele melhor, né? Ele vai chegar. Quando o Meixo Sama fala que prefere as pessoas trabalhadores, né, do campo, a cobradora do ônibus, ele tem maior admiração e amor por essas pessoas, porque são pessoas que vão chegar, né? Então, daqui para frente, temos, né, nós vamos ter, pelo que o reverendo deixou escrito, o que tem que ser feito, nós temos dedicação, acho que para muitos e muitos anos. Obrigado pela presença de todos.